A atmosfera no quartel-general da divisão de Selva Dragão Verde era pesada e úmida, como o ar que precede uma tempestade amazônica. Um boato insidioso, como uma névoa tóxica subindo do Rio Negro, pairava sobre a base em Manaus, oprimindo os ombros dos oficiais. Uma mulher. Nenhuma experiência de campo. Uma burocrata de Brasília. As palavras eram estilhaços de vidro fincados no orgulho da divisão. No epicentro desse descontentamento estava o chefe do Estado-Maior, o coronel Ricardo Mendes. Com 26 anos de serviço dedicados inteiramente à divisão Dragão Verde e às fronteiras mais remotas da Amazônia, ele era a própria história viva daquela unidade. Para ele, a tradição era uma fé, a disciplina, a própria vida. Na sua perspectiva, uma mulher no comando da divisão não era nada menos que um vírus alienígena, uma ameaça que abalaria os alicerces de tudo o que ele conhecia e defendia. Coronel, o relatório que o senhor pediu, disse o chefe de pessoal, estendendo uma pasta. Mendes nem sequer olhou. Seus olhos estavam fixos na densa vegetação que cercava a base, um mar verde e impenetrável. Então, quando a Vossa Alteza pretende nos honrar com sua presença? Ele perguntou, a voz gotejando um sarcasmo frio que ecoou pela sala. O chefe de pessoal, plenamente ciente do desprezo contido na pergunta, respondeu com cautela. A previsão de chegada ao quartel-general da divisão é amanhã de manhã, senhor. HMPH. Previsão de chegada, Mendes zombou, afundando-se em sua cadeira de couro. Ela espera ser recebida com uma parada militar, por acaso? Um brilho sombrio de concordância passava pelos rostos dos outros coronéis seniores reunidos em sua sala, chefes de operações, logística e inteligência. Para eles, a nomeação de Adriana Cardoso era mais do que uma simples troca de comando. Era um sacrilégio, uma afronta ao bastião masculino que eles haviam defendido por toda a vida, e um sinal agourento que ameaçava sua própria posição. Mas a capacidade operacional dela já foi, de alguma forma, comprovada, explodiu o chefe de operações, a frustração evidente em seu rosto avermelhado. Como alguém que passou a vida inteira atrás de uma mesa em Brasília, empurrando papéis, pode sequer começar a entender a topografia traiçoeira da selva amazônica e comandar tropas em combate? Mendes cruzou os braços, um sorriso arrogante se formando em seus lábios. Não se preocupem, senhores. O comandante da divisão é apenas um símbolo, uma figura decorativa. Esta divisão Dragão Verde não opera pela cabeça de uma única pessoa, mas sim pela engrenagem de nossa experiência coletiva, um sistema complexo e bem lubrificado que construímos ao longo de décadas. Nosso trabalho será apenas ensiná-la a carimbar os documentos. Sua arrogância era palpável. A ambição sombria de transformar a nova comandante em uma marionete, enquanto eles mantinham o controle real da divisão, espalhou-se pelo ar como esporos venenosos. Uma tempestade se formava no horizonte. E ninguém, absolutamente ninguém, compreendia a verdadeira força daquela tempestade. Na manhã seguinte, a entrada do quartel-general fervilhava com os preparativos para a cerimônia de recepção, mas até o barulho parecia frio e sem vida. O coronel Mendes deliberadamente postou-se junto à janela de seu escritório, pronto para observar o que ele imaginava ser uma farsa. Exatamente às 10 da manhã, um sedã preto oficial passou pelo posto de guarda e parou em frente à entrada principal. Contudo, quem desceu do carro não foi uma general imponente em uniforme de gala. Era uma mulher de aparência serena, vestindo um blazer bege elegante e calças de corte reto. Sem o uniforme, era difícil até mesmo identificá-la como militar. Ela observou os arredores por um momento, enquanto o motorista descarregava sua bagagem, e então caminhou calmamente até um banco de madeira sob a sombra de uma velha suma-uma ao lado da entrada e sentou-se. Um sorriso de puro desprezo curvou os lábios de Mendes ao observar a cena. Isso é inacreditável. Que tipo de comportamento é esse no primeiro dia? Onde está a disciplina? Ela perdeu o juízo, não a pose. Ele se virou para seu ajudante de ordens. Ei, Tenente Silva. Não sei quem é aquela senhora sentada ali, mas a nova comandante da divisão chegará a qualquer momento. Vá e peça a ela, educadamente, para desocupar o lugar. E ofereça-lhe um cafezinho quente.
A ordem era uma humilhação flagrante, mas o tenente não podia desobedecer. Com uma expressão constrangida, ele caminhou em direção ao banco. Mendes observava a cena de cima, satisfeito. Era um ensaio perfeito, uma maneira de mostrar, antes mesmo da chegada da nova comandante, quem realmente mandava naquela divisão e quão hostil poderia ser o ambiente. No momento em que o tenente se aproximou da mulher no banco e começou a falar, ela se levantou. Lentamente caminhou em direção ao oficial de protocolo que esperava em frente à entrada. Mendes estalou a língua, pensando que ela era esperta e havia perceendido a movimentação. Foi então que o inacreditável aconteceu. O oficial de protocolo correu em direção à mulher e, com uma rigidez exemplar, prestou uma continência impecável. Selva. Apresento minhas continências à senhora comandante da divisão. A viagem foi tranquila, minha general? Naquele instante, o cérebro de Ricardo Mendes congelou. Tudo do lado de fora da janela parecia se mover em câmera lenta. A mulher para quem ele havia ordenado que se servisse um café era a general de divisão Adriana Cardoso, a nova comandante da divisão de Selva Dragão Verde. A general Cardoso retribuiu a saudação do oficial com calma e, em seguida, seu olhar se moveu. Passou pelo tenente Silva, que havia parado no meio do caminho, petrificado, e se fixou por um breve momento na janela onde Mendes estava, paralisado pelo choque. Seu olhar não era frio nem quente. Era simplesmente profundo e sereno. Naquele milésimo de segundo, Mendes sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber o quão ridícula sua arrogância havia sido. O primeiro encontro deles não foi um mero incidente. Foi a primeira fissura, fina como uma navalha, na muralha de um castelo que ele julgava impenetrável. A primeira reunião oficial do Estado-Maior. O ar na sala de conferências era tenso como gelo fino prestes a quebrar. Liderados pelo coronel Mendes, os oficiais mais antigos mantinham uma atitude calculadamente impassível e seca. Era uma tática para intimidar a nova comandante, exibir sua própria competência e tomar o controle da reunião desde o início. O chefe de operações começou a apresentar o principal plano de guerra da divisão, a Operação Muralha Verde. Era uma estratégia clássica, mas considerada infalível, que fora o dogma da divisão Dragão Verde por décadas: concentrar todo o poder de fogo no ponto de ataque principal previsto do inimigo para aniquilá-lo. Quando a apresentação terminou, a general Cardoso fechou os olhos por um momento, perdida em pensamentos. O silêncio se prolongou, e olhares sutis que diziam ela não entende nada foram trocados entre os coronéis. Um leve sorriso de escárnio surgiu nos lábios de Mendes. Então, Adriana abriu a boca, sua voz calma quebrando a quietude. Um plano impecável. Posso sentir a força que protegeu nossa divisão por tantas décadas. As palavras de elogio relaxaram ligeiramente as expressões tensas dos oficiais. Mas o que ela disse em seguida congelou o ar da sala. No entanto, este plano só é perfeito sob uma única premissa. Há de que o inimigo marchará docilmente para a armadilha que cavamos para ele. Ela se levantou e caminhou até o imenso mapa de operações que cobria uma parede inteira. E se? E se o inimigo usar sua força principal como uma isca, enquanto infiltra suas melhores forças especiais através da garganta do diabo, um lugar que consideramos intransitável? Um silêncio mortal caiu sobre a sala. A garganta do diabo era uma região de terreno tão acidentado e selva tão densa que a movimentação de tropas em larga escala era considerada impossível, virtualmente descartada de qualquer planejamento sério. Mendes respondeu com um tom de deboche. Minha general, nem mesmo um veículo de suprimentos conseguiria passar por ali, quanto mais um tanque. É um princípio básico da arte da guerra que um ataque sem logística é suicídio. Princípios básicos existem para serem quebrados, coronel. A voz de Adriana era suave, mas carregada de uma força inabalável. E se o inimigo possuir equipamento de combate leve e um sistema de abastecimento de precisão usando drones? Enquanto nós despejamos toda a nossa força na Muralha Verde, a adaga afiada do inimigo estará voando direto para o coração do nosso quartel-general. O plano atual não tem absolutamente nenhuma contingência para esse ponto. Sua argumentação não era mera especulação.
Era uma análise afiada baseada em dados extensivos, estudos de caso de conflitos localizados recentes, avanços em novos sistemas de armas, mudanças nos padrões de treinamento do adversário. Os coronéis veteranos não conseguiram encontrar palavras para refutar. Encarcerados na prisão de sua própria experiência, eles haviam perdido de vista a mudança de paradigma no campo de batalha moderno. Após a reunião, os mesmos coronéis se reuniram novamente no escritório de Mendes. A atmosfera, no entanto, era completamente diferente. A arrogância havia desaparecido, substituída por um misto de perplexidade e uma crescente sensação de crise. Droga, de onde ela tirou essas informações? É como se estivesse jogando xadrez em um tabuleiro acima de nossas cabeças. A garganta do diabo. Um ponto cego em que nunca pensamos. Mendes permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Ele estava furioso. Não podia aceitar o fato de que seus 26 anos de experiência tivessem sido tão facilmente invalidados por alguns dados apresentados por aquela mulher que, ele imaginava, nunca havia sujado as botas com a lama da selva. Foi sorte, ele murmurou para si mesmo. Deve ter sido um palpite de sorte. Ele tentou se consolar com esse pensamento, mas no fundo de seu coração, uma semente de inquietação começava a germinar. Era o início de uma guerra sem tiros. Uma batalha invisível entre as velhas muralhas da experiência e do status quo e a nova onda de dados e visão estratégica. O coronel Ricardo Mendes não conseguia dormir. A humilhação da reunião o consumia, transformando-se em uma raiva que percorria todo o seu corpo. Para ele, Adriana Cardoso era uma invasora que havia profanado seu santuário. Sentia como se os 26 anos de tradição e orgulho da divisão Dragão Verde, construídos com seu próprio sangue e suor, estivessem sendo completamente negados por uma forasteira que aparecerá do nada. No fundo de sua raiva, porém, havia uma ansiedade profunda. Ele era um soldado dedicado, mais do que qualquer um, e amava o exército. Mas em algum momento ele havia se tornado um soldado que parou de evoluir. Havia negligenciado o estudo de novas táticas e sistemas de armas, confiando cegamente em suas experiências passadas e sucessos anteriores. A análise cortante de Adriana atingiu em cheio a sua própria preguiça e incompetência, falhas que ele se esforçava para ignorar. Ele não podia admitir isso. Admitir seria como ver toda a sua carreira militar desmoronar. Então, ele decidiu odiar Adriana Cardoso ainda mais. Ele a definiu como inimiga, um alvo a ser combatido e derrotado. Começou a reunir os oficiais mais antigos que compartilhavam de seu descontentamento. No cassino dos oficiais, durante os intervalos para o café, e em encontros informais regados à cachaça, ele habilmente espalhava sua insatisfação. O que alguém que só entende de teoria pode saber? A guerra não se faz com livros. Essa liderança emocional, típica de mulheres. O exército não é uma organização que funciona com base em sentimentos. Suas palavras eram persuasivas, especialmente para os oficiais mais velhos que nutriam um medo vago da mudança. Elas eram como chuva em terra seca. Eles começaram a se unir em torno de Mendes, formando uma frente invisível de resistência organizada à liderança de Adriana. Ele desejava ardentemente que ela fracassasse. O fracasso dela seria a prova da sua própria retidão. Para proteger suas convicções, ou melhor, para proteger seu orgulho, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. O patriotismo distorcido e o egoísmo de um único homem estavam empurrando a divisão Dragão Verde para uma perigosa catástrofe. Observando todo esse turbilhão de conflito à distância, em silêncio, estava o Major Lucas Almeida, da seção de planejamento estratégico. Almeida não era um graduado da prestigiosa Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, mas sim um oficial do NPOR, o que, apesar de seu intelecto brilhante e capacidade analítica afiada, o mantinha sempre à margem do círculo de poder do exército. Ele sentia um profundo ceticismo em relação à cultura organizacional rígida da divisão Dragão Verde e às práticas irracionais justificadas em nome da experiência. No entanto, ele nunca ousou levantar a voz, protegendo-se com o silêncio. Ele ficou profundamente impressionado com a perspicácia que a General Cardoso demonstrou na primeira reunião.
Ela havia identificado a falha em um plano de operações que ninguém questionara por décadas. Almeida começou a nutrir uma vaga esperança de que talvez ela pudesse mudar aquele exército velho e enferrujado. Ele observava atentamente os movimentos da facção conservadora liderada pelo Coronel Mendes. Ele via como eles manipulavam a opinião pública e distorciam sutilmente as ordens da comandante. Ele percebeu que essa batalha não era apenas um conflito entre a velha e a nova geração, mas uma luta entre a razão e a irracionalidade, o futuro e o passado. Mas ele não agiu precipitadamente. Se ele tomasse o lado de Adriana abertamente e ela perdesse essa guerra, ele também poderia ter que abandonar seu uniforme. Ele decidiu permanecer como um observador silencioso. Decidiu assistir friamente para ver qual lado estava certo e, mais importante, qual lado venceria. Seu silêncio não era covardia. Era uma estratégia de sobrevivência e uma prudência calculada para determinar para qual lado ele deveria apontar sua espada no momento mais decisivo. No meio da enorme tempestade que decidiria o destino da divisão Dragão Verde, ele se tornou o olho do furacão, observando tudo em silêncio. A general de divisão Adriana Cardoso era uma mulher de poucas palavras. Fora de reuniões e eventos oficiais, ela passava a maior parte do tempo em um pequeno escritório particular dentro do gabinete do comandante. Ninguém sabia o que ela fazia lá. Apenas o fato de que a luz permanecia acesa até tarde da noite se espalhava silenciosamente pela base. Seu passado era envolto em mistério. Além de ser uma graduada da AMAN, pouco se sabia sobre ela. Diziam que até seus colegas de turma a chamavam de o fantasma. Ela sempre estava presente, silenciosamente, mas nunca deixava de alcançar as melhores notas em todas as avaliações. Era uma pessoa que provava sua existência não com ostentação, mas com a solidez de sua competência. Numa noite trabalhando até tarde, o Major Lucas Almeida precisou ir ao gabinete da comandante para um relatório urgente e, por acaso, viu um feixe de luz escapando pela fresta da porta de seu escritório particular. O que ele vislumbrou por aquela fresta o fez parar. A general Cardoso não estava sentada em sua mesa lendo documentos. Ela estava de pé, diante de um mapa gigantesco que cobria uma parede inteira. O mapa não mostrava apenas a área de operações da divisão Dragão Verde, mas toda a bacia amazônica, e se estendia por toda a América do Sul com topografia, bases militares e recursos estratégicos marcados em detalhes minuciosos. Com pequenos ímãs nas mãos, ela os movia de um lado para o outro no mapa, profundamente concentrada. Parecia um supercomputador calculando milhares, milhões de variáveis. Naquele momento Almeida compreendeu. A perspicácia que ela demonstrara na primeira reunião não fora sorte ou acaso. Fora o resultado de incontáveis horas de simulação e análise, acumuladas naquele tempo solitário. Havia uma história não contada sobre ela. Durante seus dias como cadete na AMAN, em meio ao ostracismo tácito e à discriminação dos cadetes masculinos, ela nunca reclamou. Em vez disso, enquanto eles faziam treinamento físico, ela estava na biblioteca estudando história militar. Enquanto eles descansavam, ela mergulhava em simulações de jogos de guerra virtuais. Diante do muro de preconceito que dizia que mulheres não podem ser comandantes, em vez de se frustrar, ela afiou sua própria arma para saltar sobre aquele muro. Ela conhecia melhor do que ninguém a avaliação comum de que lhe faltava experiência de campo. Por isso, nos meses que antecederam sua nomeação, ela analisou cada registro de treinamento, cada relatório de operação e até mesmo os dados meteorológicos dos últimos 30 anos da divisão Dragão Verde. Em sua mente, toda a topografia e as características das unidades da divisão já estavam perfeitamente mapeadas, como um holograma 3D. Sua solidão era sua arma mais afiada. E agora essa arma começava a se espalhar por toda a divisão Dragão Verde, silenciosamente remodelando a ordem estabelecida. Alguns dias depois foi realizado um exercício de prontidão de combate surpresa para a Brigada de Infantaria Mecanizada da divisão. Era um exercício típico da divisão Dragão Verde, com o próprio Coronel Mendes planejando e controlando tudo. O objetivo principal era verificar a perfeição mecânica, a capacidade de se mover com rapidez e precisão de acordo com um roteiro predefinido.
A General Cardoso apenas observava o painel de situação na sala de controle, em silêncio. O exercício parecia transcorrer sem problemas, exatamente como Mendes pretendia. A brigada mecanizada capturou o ponto-alvo dentro do tempo estipulado. Um sorriso de satisfação se espalhou pelo rosto de Mendes. Ele olhou de soslaio para Adriana, querendo exibir sua competência. Exatamente nesse momento, Adriana pegou o microfone de comunicação. Sua voz ressoou por todas as unidades participantes do exercício. Aqui é o controle. A partir deste momento, o cenário foi alterado. Suponham que um esquadrão de helicópteros de ataque inimigos apareceu sobre o ponto-alvo. A brigada mecanizada deve mudar sua missão principal imediatamente, adotar uma postura de defesa antiaérea para garantir a sobrevivência e, simultaneamente, repelir os helicópteros inimigos. Tempo limite: 20 minutos. Todos os oficiais na sala de controle ficaram chocados. Era uma situação inesperada, não prevista no roteiro. O rosto de Mendes endureceu. Isso era um desafio direto ao seu exercício. Minha general, isso não estava no plano. A guerra não acontece de acordo com o plano, coronel, Adriana interrompeu Mendes suavemente. Se esta fosse uma situação real, aquele esquadrão de helicópteros teria aniquilado nossa brigada com um único ataque. O que realmente importa não é o quão bem se memoriza um roteiro, mas o quão flexivelmente se lida com o inesperado. A brigada mecanizada mergulhou no caos. Com o plano familiar desfeito, eles começaram a se atrapalhar. Os 20 minutos se passaram, e no final, eles não conseguiram responder eficazmente ao ataque aéreo simulado, recebendo um julgamento de que haviam sofrido perdas massivas. O resultado do exercício foi um fracasso. Na avaliação pós-exercício, os comandantes, incluindo o comandante da brigada, permaneceram em silêncio, de cabeça baixa. Mendes estava vermelho de raiva. O ressentimento contra Adriana, que havia arruinado seu exercício perfeito, fervia dentro dele. No entanto, a reação dos jovens oficiais e sargentos foi diferente. Embora tivessem falhado, eles experimentaram pela primeira vez um treinamento que parecia real. Eles haviam saído dos exercícios de fachada que se repetiam sempre, e foram colocados em uma situação onde precisavam pensar e tomar decisões por si mesmos. Em seus olhos, junto com a amargura da derrota, brilhava o entusiasmo de uma nova experiência. Este pequeno exercício causou uma grande onda de choque em toda a divisão. Os oficiais mais antigos protestaram veementemente, acusando-a de ignorar a tradição e minar a disciplina. Em contrapartida, entre os jovens soldados na linha de frente, uma expectativa cautelosa começou a surgir. Será que nossa divisão finalmente está mudando? Adriana havia apenas jogado uma pequena pedra, mas as ondas que ela criou estavam abalando todo o vasto lago que era a divisão Dragão Verde. Seu método estava certo, mas o abismo do conflito que ele criava também se aprofundava. O coronel Ricardo Mendes não podia recuar assim. Embora sua mente reconhecesse que o método de Adriana estava correto, seu coração não conseguia aceitar. Era como se toda a sua carreira militar de 26 anos estivesse sendo negada. Ele começou a preparar um contra-ataque invisível. Seu ataque era sutil e desprezível. Em situações oficiais, ele fingia obedecer às ordens de Adriana, mas nos bastidores, ele sutilmente a sabotava. Quando Adriana ordenou a elaboração de um novo plano de defesa para se preparar para a possibilidade de um desvio pela garganta do diabo, Mendes disse ao chefe de operações: a comandante ainda não tem experiência de campo, parece que está obcecada com planos idealistas demais. Prepare um relatório que pareça plausível, mas mantenha o plano de desdobramento de tropas e equipamentos como o original. Não há necessidade de criar problemas onde não existem. Quando Adriana ordenou que os métodos de treinamento fossem mais realistas, ele chamou os comandantes das unidades de linha de frente em particular e disse: coisas novas são boas, mas a segurança é mais importante. Se acontecer um acidente durante o treinamento, quem será o responsável? Não se esforcem demais, continuem como sempre fizeram. Eu cuidarei das avaliações. Ele neutralizava a liderança dela, esvaziando a intenção central de suas diretrizes, deixando apenas uma casca vazia para ser executada.
Nos relatórios, tudo parecia estar funcionando perfeitamente. Mas por dentro a divisão estava apodrecendo lentamente. Além disso, ele começou a minar a reputação pessoal de Adriana. É por isso que mulheres são um problema, são muito emotivas. Muda o cenário de um exercício só porque lhe apetece. Você sabe o que ela faz no gabinete do comandante a noite toda? O boato que corre é que ela fica fazendo compras de luxo pela internet. Calúnias infundadas se espalharam pela divisão como fumaça de cigarro. Todas as ações de Adriana eram distorcidas e interpretadas através de um filtro negativo. Sua prudência era vista como indecisão, sua análise baseada em dados como teoria de gabinete sem senso de realidade, e seu cuidado com os subordinados como populismo. Adriana não podia ignorar tudo isso. Ela sentia as lâminas invisíveis apontadas para ela. Mas ela não reagiu precipitadamente. Confrontá-los emocionalmente agora seria cair na armadilha deles. Ela estava olhando para o quadro geral. Esperando o momento decisivo, ela continuou a fazer seu trabalho em silêncio. As sementes da traição plantadas por Mendes estavam crescendo assustadoramente no campo fértil da divisão Dragão Verde. No outono seguinte, a divisão Dragão Verde participaria da Operação Garra de Onça, o maior exercício militar conjunto de todo o exército. Este exercício era o maior teste para um comandante de divisão, uma oportunidade de ouro para provar sua filosofia de comando e habilidade. Com o exercício a um mês de distância, o quartel-general entrou em pleno planejamento operacional. Naturalmente, a responsabilidade geral pelo plano de operações recaiu sobre o chefe do Estado-Maior, Coronel Mendes. Ele pretendia usar este exercício para exibir sua solidez e provar ao mundo quão fúteis eram as estratégias irrealistas de Adriana. Ele elaborou um plano de operações estável, mas previsível, que era praticamente uma cópia do plano de defesa existente. O estilo típico da Dragão Verde, concentrar as tropas principais na frente para bloquear a rota de ataque prevista do inimigo com força bruta. Na reunião final de apresentação do plano de operações, Mendes apresentou o plano com total confiança. Tudo parecia perfeito. Isso é tudo. Com este plano, estou confiante de que a Força Azul poderá defender perfeitamente o ataque da Força Vermelha, o inimigo simulado, com o mínimo de baixas. Murmúrios de satisfação percorreram os oficiais. Todos os olhos se voltaram para Adriana. Esperavam que ela mais uma vez dissesse algo que não estava nos manuais. No entanto, a reação de Adriana foi completamente inesperada. Coronel, um plano excelente. Para surpresa de todos, ela elogiou o plano de Mendes. E então acrescentou, mas sabe, eu gostaria de adicionar apenas uma coisinha a este plano perfeito. Ela colocou um novo marcador de unidade no mapa. Era uma pequena unidade de reconhecimento especial, diretamente subordinada à divisão. Que tal, em vez de manter esta unidade de reconhecimento na reserva, nós a infiltrássemos antecipadamente no coração do território inimigo, além da garganta do diabo, assim que o exercício começar? A sala de reuniões mais uma vez se agitou. Enviar uma pequena unidade para as profundezas do território inimigo com antecedência era uma aposta de altíssimo risco. Se fossem descobertos, não só seriam aniquilados, mas todo o plano de operações aliado estaria em perigo de ser exposto. Mendes zombou. Minha general, isso é o mesmo que suicídio. Uma unidade isolada no meio do território inimigo não desempenhará nenhum papel e será simplesmente destruída. Será? Os olhos de Adriana brilharam intensamente. E se a Força Vermelha quebrar nossas expectativas e lançar seu ataque principal pela garganta do diabo? Que papel essa pequena unidade desempenhará? Eles se tornarão a adaga mais afiada, paralisando a cadeia de comando inimiga, cortando suas linhas de suprimento e ganhando tempo até que nossas forças principais cheguem. Ela continuou. Por outro lado, se a Força Vermelha vier de frente, como esperamos, eles simplesmente se retiram em silêncio. É uma aposta em que o ganho potencial é muito maior do que a perda. Sua estratégia era uma resposta assimétrica e preventiva. Não se tratava de bloquear o ataque mais forte do inimigo com força, mas de atingir primeiro onde o inimigo menos esperava, desequilibrando todo o campo de batalha. Era uma guerra psicológica e de astúcia de alto nível.
Mendes se opôs veementemente, mas não conseguiu dobrar a vontade da comandante da divisão. No final, sua jogada de risco foi incluída a contragosto no plano de operações. O prelúdio da Operação Garra de Onça estava sendo tocado. Não era um simples exercício militar. Era o palco do destino onde a velha tradição e a nova inovação, a experiência e os dados, e o orgulho de dois comandantes colidiriam com tudo em jogo. À medida que a Operação Garra de Onça se aproximava, a ansiedade de Mendes só aumentava. A aposta de Adriana o preocupava, mas o que ele mais temia era a possibilidade, por menor que fosse, de que a previsão dela se concretizasse. Se isso acontecesse, ele se tornaria motivo de chacota em todo o exército e perderia completamente sua posição. Consumido pela ansiedade, ele finalmente cruzou uma linha que não deveria. Em seu escritório, ele se encontrou a sós com seu chefe de inteligência, seu homem de maior confiança. Precisamos de um plano. Um plano infalível para impedi-la de continuar a bagunçar esta divisão. O chefe de inteligência falou com cautela. Recentemente um fórum anônimo online, o Verde Oliva Anônimo, ganhou muita influência entre os oficiais. É muito eficaz para criar opinião pública. Os olhos de Mendes brilharam. Ele deu um tapa na coxa. É isso. Naquela noite, uma postagem apareceu no fórum do Verde Oliva Anônimo. O título era: Um oficial preocupado com o futuro da divisão Dragão Verde. O conteúdo era sutil e malicioso. Não mencionava o nome da General Cardoso diretamente, mas era óbvio para quem lesse a quem se referia. Desde a chegada de uma comandante sem experiência de combate, nossas orgulhosas tradições estão desmoronando. O treinamento se tornou uma bagunça com teorias de gabinete distantes da realidade, e a disciplina das tropas está se deteriorando. Dizem que para a próxima Operação Garra de Onça, um plano imprudente que envia subordinados para a morte certa está sendo elaborado. Podemos realmente confiar nossas vidas a uma comandante como essa? A postagem causou um impacto sísmico instantâneo. Centenas de comentários foram feitos, e ela rapidamente se espalhou para outras comunidades militares. A maioria aceitou o conteúdo como verdade, criticando Adriana. Palavras incendiárias como os limites de uma comandante mulher militar político e exibicionismo eram abundantes. Mendes, escondido atrás da máscara do anonimato, havia iniciado uma guerra de opinião suja. Ele havia sacado a arma mais sórdida de um campo de batalha sem tiros, a mentira e a propaganda. Este veneno anônimo se espalhou rapidamente por toda a divisão. Os oficiais se reuniam para cochichar, e os soldados ficavam ansiosos. A liderança de Adriana começou a ser abalada em suas fundações. Não importava o quão certas fossem suas palavras, elas eram descartadas como desculpas emotivas. O quartel-general da divisão estava agora completamente dividido em duas forças invisíveis. Uma pequena facção inovadora centrada em Adriana e uma enorme facção conservadora liderada por Mendes. E entre eles, a maioria dos membros da divisão era arrastada pela maré da opinião pública com olhos inquietos. A Operação Garra de Onça estava se tornando o palco final que decidiria não apenas o destino da divisão, mas também o destino pessoal de Adriana Cardoso. No dia seguinte à publicação da postagem difamatória, o quartel-general da divisão Dragão Verde parecia um vespeiro. Oficiais nos corredores se reuniam em grupos, olhando para seus smartphones e cochichando, seus olhares ocasionalmente se voltando para o gabinete da comandante. Havia dúvida, desconfiança e um toque de escárnio em seus olhos. Adriana tentou agir como se nada tivesse acontecido. Mas era impossível não sentir os inúmeros olhares espinhosos cravados nela. Quando ela entrava no refeitório, as conversas barulhentas cessavam por um instante. Quando ela passava por um corredor, ouvia sussurros atrás de si. Ela se sentia como se estivesse presa em uma cela de vidro transparente. O maior problema era a queda no moral das tropas de linha de frente. O boato de que nossa comandante está nos enviando para a morte se espalhou rapidamente entre os soldados, amplificando uma ansiedade vaga e desconfiança. A concentração no treinamento caiu drasticamente, e até mesmo uma atmosfera de questionamento das ordens dos comandantes começou a ser sentida.
Mendes observava toda essa situação com satisfação. Seu plano estava tendo um efeito além de suas expectativas. Ele chegou a contatar secretamente outros comandantes de unidades que o apoiavam, incitando-os a expressar oficialmente suas preocupações sobre o plano de operações imprudente da comandante da divisão. Certa tarde, Adriana recebeu um telefonema de seu antigo mentor, o general Valença, chefe de gabinete do Comando Militar da Amazônia. Adriana, estou recebendo relatórios contínuos de que a atmosfera na sua divisão está tensa. E esses rumores maldosos sobre você. Está tudo bem? Sinto muito por causar preocupação, meu general. É um problema que eu mesma preciso resolver, respondeu Adriana com firmeza, mas sua voz carregava um cansaço inegável. Sei que é difícil, mas você precisa aguentar firme. A Operação Garra de Onça será o divisor de águas. Se você provar sua capacidade, todos esses rumores desaparecerão como fumaça. Mas se falhar, o general não terminou a frase, mas o significado era claro. Sua carreira militar poderia chegar ao fim. Desligando o telefone, Adriana recostou-se profundamente na cadeira, exausta. Ela se sentia completamente isolada, como se estivesse sozinha em uma ilha cercada de inimigos. Pela primeira vez, ela foi tomada por uma profunda dúvida sobre suas escolhas. Será que fui radical demais? Deveria ter sido mais flexível e respeitado os métodos deles? Então, seu olhar caiu sobre um pequeno porta-retratos em sua mesa. Era uma foto tirada com seu pai no dia de sua formatura na AMAN. Seu pai, um militar de carreira, sempre lhe dizia: Adriana, um soldado fala não pela patente, mas pelas suas convicções. Siga o caminho que você acredita ser o certo, sem medo. Olhar para o rosto do pai fez com que seu olhar vacilante se tornasse firme novamente. Ela se levantou. Não podia desmoronar agora. Esta não era apenas uma luta para proteger sua honra pessoal. Era uma batalha fatídica para liderar a mudança para o futuro do exército brasileiro, contra práticas ultrapassadas e corruptas. Ela tinha que vencer esta guerra, apostando tudo o que tinha. O Major Lucas Almeida decidiu que não poderia mais permanecer como mero espectador. O incidente da postagem difamatória acendeu um fogo em sua alma. Não era uma crítica legítima, mas um assassinato de caráter vil. Sua honra como soldado não permitia isso. Tarde da noite, depois que todos foram para casa, ele bateu à porta do gabinete da comandante. Adriana, com uma expressão de surpresa, o convidou a entrar. Sem hesitar, Almeida revelou sua decisão. Minha general, eu quero estar do seu lado. Quero usar todas as minhas habilidades para descobrir quem está por trás desta conspiração desprezível. Adriana ficou surpresa com sua declaração audaciosa, mas viu sinceridade em seus olhos. Ela sentiu um pequeno conforto ao saber que não estava sozinha. Obrigada, Major. Mas é perigoso. Sua carreira militar pode acabar. Se eu não conseguir defender minhas convicções no meio do caos, não acho que mereço usar este uniforme. Por favor, deixe-me fazer isso. A partir daquele dia, o Major Lucas Almeida tornou-se o aliado secreto de Adriana. Ele mobilizou toda a sua capacidade de análise de informações para rastrear a origem da postagem no Verde-Oliva Anônimo. Ele pediu ajuda a um colega de turma que trabalhava no Comando de Defesa Cibernética em Brasília, como um favor pessoal. O rastreamento não foi fácil. O culpado usou vários servidores proxy e VPNs para apagar completamente seus rastros. Após dias de trabalho noturno, não havia pistas. Então seu colega ligou. Lucas, acho que peguei uma pista crucial. O cara cometeu um único erro. Pouco antes de postar, ele verificou um e-mail na intranet do Exército, e por um breve momento, a conexão VPN caiu. Conseguimos capturar o endereço IP exposto naquele instante. O coração de Almeida disparou. Com as mãos trêmulas, ele inseriu o endereço IP que seu colega lhe enviou no servidor de gerenciamento da rede interna do Exército. No momento em que viu os resultados na tela, ele congelou. A origem do endereço IP era inequívoca: Quartel-General da Divisão Dragão Verde,
Gabinete do Chefe do Estado-Maior, PC exclusivo do chefe de inteligência. Almeida mal conseguia respirar. Não poderia ter sido apenas o chefe de inteligência agindo sozinho. Atrás dele certamente estava o Coronel Mendes. Ele não conseguia acreditar que o segundo em comando da divisão havia tramado tudo isso para derrubar sua comandante. Com as mãos frias, ele pegou o telefone e ligou para o gabinete da comandante. Minha general, sou eu. Acho que encontrei o culpado. Enquanto ouvia o relatório de Almeida, Adriana não mostrou nenhuma mudança de expressão. Como se já esperasse, ela apenas fechou os olhos em silêncio. Mais do que traição, o que ela sentia era uma profunda tristeza. Como eles, que um dia usaram o mesmo uniforme e foram camaradas na defesa do país, chegaram a este ponto? Ela agora estava em uma encruzilhada. Divulgaria o fato, levaria Mendes a um conselho de guerra e o expurgaria? Ou encontraria outra maneira? O futuro da divisão Dragão Verde dependia de sua decisão. Na madrugada do dia em que a Operação Garra de Onça começou, o ar estava frio como uma lâmina. O coração de Adriana, sabendo quem estava por trás da campanha difamatória, estava igualmente gelado. Mas não era hora para sentimentalismos. Ela tinha que provar tudo com o resultado deste exercício. Quando a sirene soou sinalizando o início do exercício, a Força Azul Divisão Dragão Verde e a Força Vermelha, a unidade inimiga simulada, começaram a se mover. Tudo parecia estar se desenrolando de acordo com o plano de operações elaborado pelo Coronel Mendes. As tropas principais da Dragão Verde se moveram rapidamente para a rota de infiltração prevista, a Área Eco 7, estabelecendo uma linha de defesa sólida. A Força Vermelha também mostrou movimentos que indicavam um ataque principal em direção à Área Eco 7, como esperado. Mendes observou o painel de situação na sala de controle de comando com um sorriso satisfeito. Veja, minha general. Tudo está exatamente como eu previ. Não havia necessidade de se preocupar com a garganta do diabo. Sua voz estava tingida de escárnio em relação a Adriana. Adriana não respondeu, apenas fixou o olhar na área da garganta do diabo no painel de situação. Lá, o pequeno ponto que representava a unidade de reconhecimento especial que ela enviará estava escondido em silêncio. O primeiro dia do exercício transcorreu com uma tensa guerra de reconhecimento. A Força Vermelha tentou alguns ataques contra a linha de defesa na Área Eco 7, mas foi repelida pela defesa da Dragão Verde, sem obter sucesso significativo. A atmosfera na sala de controle de comando inclinou-se para a expectativa de uma vitória fácil da Força Azul. Mendes e seus seguidores pareciam exultantes. Mas nos olhos de Adriana havia uma sombra de inquietação. Está fácil demais. Isso é claramente uma manobra de distração. Ela chamou silenciosamente o Major Almeida. Major, analise novamente os dados de interceptação de comunicação da Força Vermelha. Compare o volume de tráfego na área Eco 7 com o de outras áreas e verifique se há algum padrão anômalo. À medida que a noite avançava, Mendes e a maioria dos outros oficiais, antecipando a vitória, deixaram seus postos. Mas Adriana permaneceu acordada a noite toda, vigiando o painel de situação. Na madrugada do segundo dia do exercício, um Almeida exausto correu até Adriana com uma voz urgente. Minha general, algo está errado. A maior parte das comunicações da Força Vermelha na área Eco 7 está em texto simples, sem criptografia. Mas estamos captando transmissões intermitentes, de rajada curta e altamente criptografadas, nas proximidades da garganta do diabo. Isso definitivamente. Naquele momento, o alarme de emergência da sala de controle de comando soou estridentemente. Situação de emergência. Perda de comunicação com o posto de vigilância avançado perto da gargantão do diabo. Equipamento de vigilância térmica detecta movimento de tropas de grande escala não identificadas. Tudo estava acontecendo exatamente como Adriana havia previsto. O ataque na área Eco 7 era uma farsa, e a verdadeira lâmina da Força Vermelha estava apontada para o lugar mais inesperado, a garganta do diabo. A sala de controle de comando foi instantaneamente tomada pelo caos e pelo choque.
Mendes, que chegou correndo tarde demais, apenas olhou para o painel de situação com o rosto pálido, sem conseguir dizer uma palavra. Agora tudo dependia das mãos da pequena unidade de reconhecimento especial infiltrada nas profundezas do território inimigo, além da garganta do diabo. A cortina da Grande Guerra finalmente havia se erguido. A sala de controle de comando era um pandemônio. Temos apenas um batalhão defendendo a garganta do diabo. Se a força principal da Força Vermelha atacar, eles não resistirão nem por uma hora. Precisamos recuar imediatamente as tropas principais da área Eco 7. É tarde demais. O recuo levará pelo menos 4 horas. Nosso quartel-general será capturado antes disso. Os oficiais corriam de um lado para o outro, gritando em pânico. O coronel Mendes, com o rosto branco como papel, não conseguia dar nenhuma ordem. Ele apenas assistia, impotente, enquanto o castelo de ferro que ele passou a vida construindo desmoronava diante de seus olhos. Exatamente nesse momento, uma voz urgente e cheia de estática saiu dos alto-falantes da sala de controle. Aqui é Falcão Peregrino. Aqui é Falcão Peregrino, reportando ao ninho. Os lobos passaram pelo portão do inferno. Coordenadas atuais Bravo Tango 2, 4, 1861. Repito, lobos avistados nas coordenadas Bravo Tango 2, 4, 1861. Falcão Peregrino era o codinome da unidade de reconhecimento especial infiltrada além da garganta do diabo. Lobos era o código para as unidades de infantaria mecanizada do inimigo, e Portão do Inferno era o código para a garganta. Eles finalmente haviam encontrado a força principal da Força Vermelha e estavam reportando sua localização. Enquanto todos prendiam a respiração, a General Cardoso pegou o microfone, sua voz calma e firme. Brigada de Artilharia na escuta? Sim, minha general. Brigada de Artilharia em condições. Concentrem todo o poder de fogo de artilharia da divisão nas coordenadas que o Falcão Peregrino acabou de transmitir. Bravo Tango 2, 4, 1861. Executem uma barragem de 1 minuto. Sem correção de coordenadas. Fogo agora. Minha general, não. Nossa equipe de reconhecimento está lá, gritou o chefe de operações, chocado. Mas os olhos de Adriana não vacilaram. Eles conhecem sua missão. Atirem. Sua ordem foi impiedosamente firme. No entanto, não era uma ordem que enviava seus subordinados para a morte. A equipe de reconhecimento havia sido instruída a se mover para uma zona segura imediatamente após o relatório. E sem o relatório de coordenadas que eles fizeram sabendo do sacrifício, toda a divisão estaria em perigo de aniquilação. Ela tomou a decisão de um comandante, sacrificar o pequeno para salvar o grande. Momentos depois, com um rugido que abalou a terra, centenas de canhões da divisão Dragão Verde dispararam em uníssono. Os projéteis caíram como uma chuva de aço precisamente na passagem mais estreita da garganta do diabo. O comando da Força Vermelha mergulhou em um caos total. Sem sequer entender como sua posição foi descoberta, sua vanguarda foi dizimada. Para piorar, o desfiladeiro desmoronou, bloqueando completamente a rota de avanço. E não terminou aí. Durante a retirada, a unidade de reconhecimento especial emboscou a unidade de suprimentos da Força Vermelha, queimando combustível e munição, e destruiu as torres de comunicação, paralisando a cadeia de comando. A força principal da Força Vermelha, presa no desfiladeiro estreito, ficou instantaneamente imobilizada. A lâmina oculta de Adriana havia perfurado com precisão o coração do gigante Golias que era a Força Vermelha. Todos os oficiais na sala de controle de comando assistiram à cena com uma mistura de reverência e choque. A Adriana que eles viam não era mais uma general sem experiência de campo. Era uma grande estrategista que podia ver o fluxo da batalha e decidir o seu resultado. Mendes desabou em sua cadeira, com uma expressão de total desolação. Foi uma derrota completa. A Operação Garra de Onça terminou com uma vitória esmagadora da divisão Dragão Verde. A estratégia inovadora da General Cardoso tornou-se conhecida em todo o exército, recebendo elogios como uma operação que apresentou um novo paradigma na guerra moderna.
O quartel-general da divisão foi tomado por uma atmosfera de celebração. Os oficiais cantavam o nome de Adriana, e a dúvida e a desconfiança em relação a ela desapareceram como neve sob o sol. No dia seguinte ao término do exercício, o Major Lucas Almeida foi silenciosamente ao gabinete da comandante. Em suas mãos, ele segurava um arquivo de relatório volumoso. Minha general, o que eu prometi. O título do arquivo era Relatório de investigação sobre o incidente de manipulação de opinião pública na intranet do Exército. Dentro, havia provas irrefutáveis, os registros de login do PC do chefe de inteligência, a análise dos registros de chamadas dos envolvidos e até mesmo o conteúdo das conversas de mensagens que o coronel Mendes trocou com seus apoiadores logo após a postagem difamatória. Era a prova definitiva, a arma fumegante. Adriana folheou o relatório lentamente. Sua expressão era calma, mas seus olhos estavam gelados. Uma espada foi colocada em sua mão. Com esta espada, ela poderia acabar com a carreira militar de Mendes, talvez com sua vida de uma só vez. Toda a justificação estava do seu lado. Se ela o levasse a um conselho de guerra, ele não escaparia de uma dispensa desonrosa. Todos os oficiais da divisão aplaudiriam sua decisão. Minha general, o que a senhora fará agora? Perguntou Almeida com cautela. Vai entregar o chefe do Estado-Maior e os outros envolvidos à corregedoria? Adriana ficou em silêncio por um momento e depois disse em voz baixa, Major, eu não venci porque minha estratégia era superior. Venci porque o coronel Mendes perdeu. Ele temia a mudança e, para proteger seus próprios privilégios, colocou toda a divisão em risco. Essa é a razão de sua derrota. Ela se levantou e bateu no ombro de Almeida. Levá-lo à justiça é o caminho mais fácil. Mas essa é a verdadeira solução? Se eu expurgar, quem garante que outro Ricardo Mendes com pensamentos semelhantes não aparecerá? O importante não é mudar a pessoa, mas criar um ambiente onde as pessoas possam mudar. Mudar a cultura desta velha divisão Dragão Verde, esta organização rígida. Esse é o meu verdadeiro trabalho. Sua voz não continha a arrogância de uma vencedora, mas a angústia de uma líder que enxergava o quadro maior. Ela escolheu o futuro da organização em vez da vingança pessoal. Adriana guardou o relatório no fundo de uma gaveta e a trancou. E deu uma ordem ao coronel Mendes para ir sozinho ao seu gabinete na manhã seguinte. O silêncio do vencedor, às vezes, tem uma força mais assustadora do que o maior dos rugidos. Adriana permaneceu em seu gabinete até tarde da noite. Sobre a mesa estava a prova definitiva que decidiria o destino de Ricardo Mendes. Ela tinha em mãos o poder absoluto para condená-lo. Mas o peso desse poder pressionava seus ombros. Por que ela estava inclinada a perdoá-lo? Era simplesmente pelo futuro da organização? Não, havia uma razão mais fundamental. Ela via em Mendes um reflexo de seu próprio passado. Inúmeros comandantes presos em preconceitos e inércia temerosos da mudança. Eles também não eram monstros desde o início. Tinham suas próprias convicções e patriotismo, mas em algum momento, perderam o fluxo da mudança e se tornaram obsoletos, criaturas lamentáveis. Punir Mendes era como condenar toda a velha geração que trilhou o mesmo caminho que ele. Isso apenas geraria divisão e conflito, e não levaria a uma verdadeira unificação e progresso. Ela acreditava que um verdadeiro líder não é alguém que cria inimigos, mas alguém que transforma até mesmo seus inimigos em aliados. Ela acreditava que a verdadeira força não vem de subjugar o oponente, mas da magnanimidade de dar ao oponente a chance de mudar por si mesmo. Ela precisava tomar uma decisão dolorosa. Sua decisão não era apenas sobre o destino de um homem, mas sobre a direção que a divisão Dragão Verde tomaria e, mais importante, sobre o tipo de líder que ela mesma se tornaria. Ela decidiu dar a Mendes uma oportunidade, não uma punição. Uma chance de corrigir seus erros com honra como soldado e como ser humano. Não era uma gentileza concedida ao perdedor, mas o pesado fardo da vencedora em busca de uma vitória maior. Ela decidiu carregar esse fardo de bom grado. Na manhã seguinte, o coronel Mendes parou em frente à porta do gabinete da comandante com passos pesados.
Em seu rosto abatido, havia uma expressão de resignação total. Ele respirou fundo e bateu. Veio a voz calma de Adriana de dentro. Dentro do gabinete, Adriana estava sentada à sua mesa, examinando documentos. Mesmo com Mendes de pé em posição de sentido, ela não levantou o olhar por um tempo. Um silêncio pesado e constrangedor pairou entre os dois. Para Mendes, aquele breve momento pareceu uma eternidade. Finalmente Adriana levantou a cabeça. Seu olhar não era frio nem caloroso. Tinha uma profundidade que parecia aceitar tudo com serenidade. Sem dizer uma palavra, ela tirou um arquivo da gaveta e o entregou a Mendes. Com as mãos trêmulas, Mendes pegou o arquivo. Dentro, estavam as provas de todas as conspirações que ele havia tramado. Eram provas irrefutáveis, sem espaço para desculpas. Ele segurou o arquivo e baixou a cabeça. Pensou que tudo estava acabado. Esperou pelas palavras que viriam de sua boca. Conselho de guerra, comissão disciplinar? Mas as palavras que saíram da boca de Adriana foram completamente diferentes do que ele esperava. Coronel. Sim, minha general. Você foi um excelente soldado. Por 26 anos, você se dedicou a esta divisão Dragão Verde. Eu sei disso. Mendes não conseguiu levantar a cabeça. Mais doloroso do que a repreensão foi o reconhecimento inesperado. Mas você não conseguiu acompanhar o mundo em mudança. Ficou preso nos seus métodos de sucesso do passado e não conseguiu ver as novas possibilidades. Esse medo o transformou em um monstro. Adriana se levantou e se aproximou dele. Eu não tenho intenção de puni-lo. Puni-lo seria como negar todo o passado da divisão Dragão Verde. E eu não quero ser uma líder que nega o passado. Quero ser uma líder que se apoia no passado para avançar para um futuro melhor. Ela pegou o arquivo das mãos de Mendes e ali mesmo, o colocou na fragmentadora de papel. Vendo todas as provas desaparecerem diante de seus olhos, Mendes ficou atônito. Sua carreira futura, você mesmo decidirá. Se você pede transferência ou fica aqui para construir uma nova divisão Dragão Verde comigo, a escolha é sua. Eu quero lhe dar mais uma chance. Uma última chance de proteger sua honra como soldado. Ela pegou um lenço limpo de sua mesa e o colocou na mão dele, que estava encharcada de suor. Pode se retirar. Mendes ficou parado, atordoado. Ele esperava a lâmina fria de um machado em seu pescoço. Mas o que ela lhe estendeu foi um lenço quente para enxugar seu suor e lágrimas. Ele não conseguiu dizer uma palavra, apenas baixou a cabeça profundamente em uma continência e saiu silenciosamente do gabinete. No momento em que a porta se fechou, algo quente escorreu de seus olhos. Foi o maior perdão e a mais dolorosa repreensão que ele já havia recebido como soldado e como homem. Para o coronel Mendes, aquela noite foi a mais longa de sua vida. Ele sentou-se sozinho em seu escritório vazio. O encontro a sós com a general Cardoso. Ele pensou que tudo estava acabado, mas ela lhe deu um lenço em vez de uma lâmina. O perdão dela o feriu mais profundamente no peito. Se ela o tivesse humilhado e punido, ele poderia pelo menos sentir raiva. Mas em vez disso, ela reconheceu seu passado e lhe deu a chance de decidir por si mesmo. Diante daquela magnanimidade, ele percebeu o quão covarde e patético ele havia sido. Por que ele a odiara tanto? No início ele a desprezou simplesmente por ser mulher, por quebrar a tradição. Mas a partir do momento em que testemunhou sua competência, seu sentimento mudou de desprezo para medo. A própria existência dela parecia tornar os valores e a experiência que ele defendeu por toda a vida em algo velho e obsoleto. Ele lutou para manter sua posição, mas acabou se jogando em um abismo de autodestruição. Ele tirou uma foto antiga da gaveta de sua mesa. Era ele mesmo, há mais de 20 anos, como major. Naquela época, ele também era um jovem oficial cheio de paixão e vigor. Em algum momento ele se tornou um coronel teimoso, que resistia à mudança e se acomodava na realidade. Em vez de aprender coisas novas, ele se apegou às glórias do passado. Em vez de ouvir a voz de seus subordinados, ele estava mais preocupado em afirmar sua autoridade. A base estava envolta em escuridão.
Ele não dormiu um minuto naquela noite. Vergonha, arrependimento, ressentimento e um medo vago do futuro o atormentavam. Mas naquela escuridão, uma pequena luz começou a aparecer. Era a esperança de mudança. A última chance que ela lhe dera. Ele não podia desmoronar assim. No final daquela noite, ele precisava renascer. Na manhã seguinte, Mendes tomou sua decisão. Em seu rosto não havia mais o desespero de um perdedor, mas a determinação de alguém que encontrou seu caminho. Ele foi ao gabinete da comandante e colocou um envelope branco sobre a mesa de Adriana. Dentro estava seu pedido de transferência, escrito com muito sofrimento durante a noite. Minha general, vou deixar a divisão Dragão Verde. Agradeceria se a senhora considerasse me transferir para um posto tranquilo na retaguarda, para que eu possa terminar minha carreira militar em paz. Não era uma fuga. Era sua última coragem para se arrepender sinceramente de seus erros e assumir a responsabilidade por eles. Ele pensou que permanecer em seu posto como se nada tivesse acontecido, apoiando-se no perdão dela, seria abandonar a última gota de consciência que lhe restava como soldado. Adriana olhou para o pedido de transferência em silêncio. Ela respeitou sua escolha. Entendido. Respeito sua decisão. Mas não vou enviá-lo para um posto secundário. Seus 26 anos de experiência ainda são um ativo necessário para este exército. Vou me esforçar para que você vá para um novo posto onde possa utilizar suas habilidades. Mendes inclinou a cabeça em sincera gratidão. Obrigado. E me desculpe, minha general. Sua voz tremia levemente. Esqueça o passado. No seu novo posto, espero que você recomece com o mesmo coração de quando vestiu o uniforme pela primeira vez. Os dois apertaram as mãos em silêncio. Foi o momento em que o longo e árduo conflito finalmente chegou ao fim. O perdão corajoso de uma pessoa e o arrependimento corajoso de outra estavam anunciando o fim de uma era ultrapassada. O posto deixado pelo coronel Mendes foi preenchido por um novo chefe do Estado-Maior. Em uma decisão ousada, Adriana promoveu o Major Lucas Almeida coronel e o colocou no cargo, apesar de ele não ser da AMAN, por sua brilhante capacidade analítica e pensamento flexível. Houve outra pequena agitação na divisão, mas a maioria, tendo testemunhado a liderança de Adriana na Operação Garra de Onça, apoiou sua decisão. Com a nova liderança instalada, um vento de mudança surpreendente começou a soprar na divisão Dragão Verde. A primeira coisa a mudar foi a cultura das reuniões. As reuniões autoritárias e unilaterais do passado desapareceram. Em seu lugar, estabeleceu-se um estilo de brainstorming, onde qualquer um, independentemente da patente, podia expressar livremente suas opiniões e debater. Os jovens oficiais e as oficiais mulheres, que a princípio se sentiam constrangidos, gradualmente ganharam confiança e começaram a falar, ao experimentar que suas opiniões eram respeitadas e refletidas nas operações reais. O método de treinamento também mudou completamente. Os exercícios de fachada que seguiam um roteiro predefinido desapareceram. Em vez disso, tornou-se rotina realizar treinamentos realistas que apresentavam situações inesperadas e imprevisíveis, incentivando o julgamento independente e a resposta criativa dos comandantes de linha de frente. A avaliação do desempenho do treinamento passou a ser baseada no processo, não no resultado, e uma atmosfera que não temia o fracasso e encorajava desafios ousados foi criada. Adriana considerava a comunicação o valor mais importante. Ela não ficava mais confinada em seu gabinete. Visitava regularmente as unidades de linha de frente, comia com os soldados e ouvia diretamente suas dificuldades. Ela abriu um canal de comunicação online, a Voz do Dragão, onde os membros da divisão podiam expressar suas opiniões anonimamente, liderando o esforço para erradicar práticas ultrapassadas e injustiças. Essas mudanças levaram a resultados surpreendentes. A eficiência operacional da unidade foi maximizada e, em várias avaliações de treinamento, a divisão Dragão Verde obteve consecutivamente as melhores notas. Acima de tudo, a maior mudança foi na expressão dos membros da divisão. Os rostos inexpressivos oprimidos pela autoridade desapareceram e, em seu lugar, surgiram rostos cheios de vida, orgulho e paixão por seus papéis.
A Divisão Dragão Verde não era mais uma organização velha e rígida. Estava renascendo como a unidade mais dinâmica e inovadora do Exército Brasileiro. Um novo vento chamado Adriana Cardoso estava criando novas ondas no vasto lago da Divisão Dragão Verde. Um ano se passou desde que Adriana assumiu o comando da Divisão Dragão Verde. O epíteto, a primeira mulher comandante de divisão, não era mais associado ao seu nome. Em vez disso, novos apelidos a seguiram: a melhor estrategista do Brasil e a comandante mais inovadora. O caso de sucesso da transformação da Divisão Dragão Verde tornou-se conhecido em todo o Exército, começando a influenciar positivamente outras unidades. O Ministério da Defesa, reconhecendo seus méritos, decidiu conceder à Divisão Dragão Verde a Ordem do Mérito Militar. No dia da cerimônia, de pé diante de milhares de soldados alinhados no pátio de desfile, Adriana foi tomada por uma onda de emoções. O desamparo e a solidão de quando chegou o conflito com Mendes, os momentos tensos da Operação Garra de Onça, todo aquele tempo passou como um flash diante de seus olhos. Ela olhou para seus subordinados que acreditaram nela e a seguiram. No brilho de seus olhos, ela confirmou mais uma vez que sua escolha não havia sido errada. Ela se aproximou do microfone para seu discurso. Orgulhosos soldados da Divisão Dragão Verde, a honra de hoje não é apenas minha. É de todos vocês que não temeram a mudança e suaram juntos para construir um exército melhor. Ela deixou de lado o discurso preparado e começou a falar com o coração. Eu acredito que a liderança não é sobre liderar pela frente, mas sobre empurrar por trás. O verdadeiro papel de um comandante é acreditar no potencial e nas possibilidades de cada um de vocês e criar o palco para que isso possa ser maximizado. Vocês são o coração da Divisão Dragão Verde, e vocês são o futuro do Brasil. Quando o discurso terminou, um aplauso estrondoso e gritos ecoaram pelo pátio de desfile. Não era apenas respeito por uma comandante, mas uma expressão de orgulho por terem feito história com as próprias mãos. Naquela noite, Adriana recebeu uma carta. O remetente era o coronel Ricardo Mendes, que servia em uma pequena brigada de infantaria no interior. A general: a vida aqui é tranquila. No início pensei que tinha perdido tudo, mas agora sinto que recuperei o espírito de quando comecei minha carreira militar. Suando junto com os jovens subordinados e ouvindo suas histórias, eu também estou aprendendo muito. São valores preciosos que eu nunca teria percebido se não fosse pela última chance que a senhora me deu. De longe, sempre estarei torcendo pela nova era que a senhora está abrindo. Com o mais profundo respeito. Um sorriso sereno se espalhou pelos lábios de Adriana enquanto lia a carta. Ela sentiu que havia verdadeiramente conquistado tudo. Mais difícil do que derrotar um inimigo era conquistar o coração das pessoas e liderar a mudança. A história de Adriana estava apenas começando. Ela havia começado a escrever uma lenda que não seria apagada da história do Exército Brasileiro. O tempo passou e a general de divisão Adriana Cardoso foi promovida a general de Exército, tornando-se uma lenda viva cogitada para o cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. A Divisão Dragão Verde que ela deixou para trás, continuou a evoluir sobre a cultura de inovação que ela criou, estabelecendo-se como a unidade mais poderosa do Exército Brasileiro. Numa tarde de primavera, participando de uma reunião de comandantes de todo o Exército, Adriana encontrou por acaso uma pessoa no corredor do centro de conferências. Era o general de brigada Ricardo Mendes, impecavelmente uniformizado, com uma aparência mais serena e gentil do que antes. Contrariando as expectativas de todos de que ele seria relegado a um posto secundário, ele foi reconhecido por seu excelente desempenho em uma unidade da retaguarda e recentemente promovido a general. Os dois ficaram parados por um momento, olhando um para o outro em silêncio. Não havia constrangimento, mas um sentimento próximo ao de camaradas que atravessaram muitos anos juntos. Foi Mendes quem falou primeiro. Parabéns, minha general. Ouvi dizer que a senhora é candidata ao Estado-Maior. Sua voz não continha inveja ou ciúme do passado, mas um respeito sincero. Obrigada, general Mendes. Ouvi dizer que o senhor também está liderando sua unidade de forma brilhante em circunstâncias difíceis.
Afinal, você é um excelente soldado, respondeu Adriana com um sorriso caloroso. Foi tudo graças à senhora, minha general. Nunca esquecerei que naquela época, em vez de me punir, a senhora me deu a chance de refletir. A senhora me ensinou não a derrotar inimigos, mas a conquistar pessoas. Os dois trocaram uma breve conversa e seguiram seus caminhos separados. Adriana observou suas costas se afastando e pensou. A verdadeira vitória não é subjugar o inimigo, mas transformar até mesmo quem foi seu inimigo em seu aliado. A verdadeira mudança não é mudar o sistema, mas mover o coração das pessoas para que elas mudem por si mesmas. Ela olhou para as montanhas e florestas do Brasil que se estendiam do lado de fora da janela. O caminho que ela percorreu não foi fácil. Ela teve que lutar contra inúmeros preconceitos, discriminação e inimigos invisíveis. Mas ela não desistiu e no final, abriu uma nova era à sua própria maneira. As lágrimas do dragão começaram com a dor solitária de uma comandante mulher, mas agora se tornaram um coro de esperança que ressoava no coração de inúmeros soldados. No exército brasileiro e em nossa sociedade, um novo amanhecer estava surgindo.